Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Está começando sua revista eletrônica voltada para as letras, o Papo Literário. Nesta edição temos a literatura ligada à ecologia, à liderança religiosa, à poesia e ao cordel. Nossa entrevista especial é com o escritor e cartunista Clevson Viana. A escritora e professora Laudeci Ferreira mostra seus livros que defendem a preservação da natureza. E tem ainda os livros Carisma e Renovação da Tradição Católica em Fortaleza, do doutor em Sociologia Emanuel Freitas, e Metamorfose Poética da professora e escritora Cris Menezes. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o programa de hoje com um alerta. Mais do que nunca, precisamos preservar o meio ambiente. A literatura pode ser uma importante ferramenta de conscientização. A professora e escritora Laudeci Ferreira busca conscientizar os leitores com seus livros e um projeto social. Cientistas apontam que as mudanças recentes no clima em todo o mundo não têm precedentes. Os noticiários alertam. O planeta Terra está cada vez mais quente e os efeitos climáticos no meio ambiente estão causando um impacto mais forte num tempo mais rápido do que o previsto. A professora e escritora Laudeci Ferreira sempre se preocupou com essa questão e publicou vários livros sobre o tema. O livro O Brasil que Temos, O Brasil que Queremos, Manual do Fazedorismo, é minha 12ª obra literária. São 456 páginas de muita coisa boa. Contos, crônicas, poesia lírica, poesia sátira e também trago 13 projetos dentro das áreas ambiental, social, e da educação também, para que as pessoas possam mergulhar nesse universo, nessa diversidade que é o nosso Brasil. Pedras que Encantam o Mundo também vem falar, desta vez com a responsabilidade socioambiental com os minerais, com os fósseis, com a mineração, onde nós mostramos os impactos positivos e negativos que essa atividade traz. O povo precisa de sobreviver, mas sobreviver com a responsabilidade ambiental, não é isso? Eu estou escrevendo a minha 14ª obra, que logo em breve estaremos publicando também em rede nacional. É sobre educação ambiental e sustentabilidade ambiental e econômica. Além da literatura, a mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Laudeci Ferreira, realiza outras ações práticas em defesa da natureza. Ela criou a SAL, da sala de aula para o lixo. A gente vem colocar sobre a importância de separar os resíduos sólidos na sua fonte geradora, e dar o destino final ambientalmente adequado aos resíduos sólidos. Diante disso, nós também fazemos o trabalho de formação continuada junto às escolas e os ambientes formais e não formais. Aplicamos uma matriz de indicadores de avaliação de educação ambiental escolar nas escolas, fazemos o monitoramento e damos o diagnóstico se essa escola é sustentável ou não. Esse trabalho vem dando certo graças às parcerias. Hoje em Fortaleza, são mais de 60 estabelecimentos comerciais que são parceiros ambientais da SAL. Restaurantes, bares, churrascarias. As pessoas nem imaginam, mas 1 litro de óleo usado jogado no ralo pode poluir 25 mil litros de água. Para mitigar esse efeito, a SAL faz a compra do óleo. A gente compra o óleo de fritura das residências, dos condomínios, das empresas, dos restaurantes, das escolas e dá um destino final ambientalmente adequado a esse óleo. Esse óleo se transforma em uma energia para gerador de hospital. Também nós compramos as latinhas de alumínio, as tampinhas, tanto a tampinha PET quanto a tampinha de metal, de ferro. Também compramos as panelas usadas. Então, tudo isso vai evitar que haja mais contaminação. O resultado desse trabalho tem sido expressivo. No monitoramento de 9 meses, nós já evitamos que mais de 79 bilhões de litros de água fossem contaminados com óleo de frituras. Então isso para nós é muito importante, porque nós estamos mitigando a emissão dos gases de efeito estufa.
O metano, o dióxido de carbono, o óxido nitroso. E aí as pessoas, claro, vão ter mais saúde, né? Porque o metano, o aquecimento global, as mudanças climáticas trazem muitos impactos negativos. A exemplo das doenças respiratórias, dos tipos de câncer, né? Enfim, a degradação ambiental, a contaminação da água, a poluição do ar está em uma condição de insustentabilidade. E a SAL veio para ajudar as pessoas, né, a trazerem a sustentabilidade ambiental, social e econômica. E claro, os trabalhos da SAL e da professora Laudeci acabaram recebendo um reconhecimento nacional. Nós fomos reconhecidos pela USP, pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? O lançamento desse capítulo de livro sobre a história da SAL no Ceará foi em novembro e a publicação saiu agora em março de 2023, né? Então está aí publicado em rede nacional, né? Pela CAPES, pelo Proficiamp, que é o Programa das Ciências Ambientais em Rede Nacional, e nós estamos muito felizes. Se você quiser conhecer melhor a SAL e colaborar para um planeta mais sustentável, veja como fazer. Pode entrar nas nossas redes sociais, né? Nós temos o capítulo de livro A Relação dos Ambientes Formais e Não Formais nos Restaurantes e Bares de Fortaleza. Nós temos esse trabalho já publicado de forma digital, né? Pode entrar no nosso Instagram, né? O Instagram da SAL, Projeto SAL Tem Valor. Pode também entrar em contato por nosso telefone de WhatsApp, DDD 85 999160365, e também por nosso e-mail, o e-mail da SAL, sal34olho@gmail.com. Para nós é uma satisfação imensa, né, ajudar as pessoas a conhecerem cada vez mais a sustentabilidade e a educação ambiental. E a Universidade Estadual do Ceará iniciou 8 novos cursos em vários municípios do interior do estado, incluindo o de Letras. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o reitor da UES, Idelbrando Soares. Confira a dica literária dele. Bem, eu indico um livro da editora da Universidade Estadual do Ceará e do UES, de dois professores nossos, o professor Epitácio Macário e a Richelle Barbosa, que é Ao Pé da Letra, o livro Ao Pé da Letra, Literatura no Balaio de Artes. Esse livro é um livro inovador, porque ele reúne em um livro só um conjunto de tecnologias, não é? Aquelas de acesso à música a partir do livro, à arte cênica a partir do livro, ao bordado a partir do livro, e reúne um conjunto, não é, muito interessante da literatura vinculada ao Nordeste do Brasil. Então é um livro inovador que estamos aí lançando pela Universidade Estadual do Ceará. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com o escritor e desenhista Clevison Viana, que está lançando 2 novos livros. A gente volta já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial do poeta, ilustrador, editor e cordelista de sucesso nacional, Clevison Viana, que está lançando 2 novos livros. Ele conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre sua literatura. Pois é, Soraya, é um prazer enorme estar aqui ao lado do escritor, ilustrador premiado, mestre da cultura, Clevison Viana, que está com 2 livros novos, um para o público infantil e outro para todas as idades, né? Depois do baú veio a mala. Exatamente. Durante a pandemia, em 2021, eu resolvi abrir meu baú, mas eu não queria um baú de velharias, então eu trouxe um baú só de novidades, de coisas novas. Quando eu fui preencher o meu baú, percebi que o baú não cabia tudo que eu havia produzido, né? Durante o período. Sobrou um material considerável. Aí eu escrevi mais e agora estou lançando aqui a Mala do Folheteiro,
né? Reúne uma série de cordéis sobre os mais diversos temas, alguns romances também de literatura de cordel, algumas coisas voltadas para o realismo fantástico. Tem sonetos também, como esse aqui, por exemplo, O Circo dos Sonhos Impossíveis, que diz: foi o circo mais pobre desse mundo, como lona só tinha uma empanada, o picadeiro modesto e um poleiro que servia ali de arquibancada. E do tempo do onça tinha um som, radiadora de voz anasalada, como luxo só tinha de acessório uma cortina tão feia e remendada. Mesmo assim não esqueço o Circo Havana, foi ali que curti toda semana os palhaços Parafuso e Pipinelo. Os artistas da trupe eram incríveis, e esse circo dos sonhos impossíveis, mesmo feio, para mim foi o mais belo. Porque o circo faz parte, né, da vida da gente, pode ser o mais pobre dos circos, mas a imaginação da criança, né, é povoada por esses personagens. Esse Circo Havana, ele teve na década de 80 lá em Canindé, quando eu era criança, e marcou muito a minha infância. Esse circo veio para ficar algumas semanas, acabou ficando mais de um ano. E tinha essa dupla de palhaços que realmente fazia a alegria da garotada. E todo o dinheirinho que eu economizava, eu corria lá para o Circo Havana e resolvi homenagear nesse soneto, né? Sempre que a gente está conversando, sempre vem à tona essa história do Circo Havana, né? Então essa mala aí está cheia de lembranças? Cheia de lembranças. E meu pai estava contando uma história outro dia, segundo ele, era a mãe dele que contava para ele. E eu acabei escrevendo esse texto aqui, A Cabeça do Cordeiro e a Justiça Divina, que é a história de um camarada que aparece numa comunidade rural, ninguém sabe de onde ele vem, qual a origem dele, e ele aparentemente é uma pessoa relativamente boa, mas ele acaba cometendo um crime. Quando ele comete um crime, aparece uma voz que cobra justiça. Sangue inocente um dia há de ser vingado. Aí ele diz: aonde? E a voz diz: lá no estado da Bahia. E ele disse: é sinal de que eu nunca hei de ir lá, tá entendendo? Acontece que a história se passa e muitos anos depois vem uma grande seca. Eu ponho aqui que é a seca de 1915, porque eu contextualizo. Aí vem um camarada da Bahia que levar pessoas para trabalhar nas lavouras de cacau. E ele não tendo coisa nenhuma para fazer, que ele está aqui num campo de concentração em Fortaleza, acaba aceitando e acaba indo num vapor para o Porto de Ilhéus, né? A história se desenrola por aí. Mas o desfecho dessa história é realmente algo surpreendente, sabe? Você não é só um escritor de cordel, mas o cordel é um gênero do coração. O cordel é porque ele está nas minhas raízes culturais. O meu pai sempre foi um grande amante da poesia. Aliás, ele ainda é agricultor aos 82 anos de idade e tem por hábito chegar do roçado e ler. Ele é um homem que passou a vida inteira semeando palavras e semeando sementes, né? E é interessante porque esse gosto pela leitura é uma coisa que nós herdamos dele. Em momento algum da história ele disse assim: meu filho, pega esse livro e vá ler. Mas como a gente sempre via ele com o livro na mão lendo, a gente acabou se interessando pelos livros. Eu acho que a criança mais se espelha no exemplo do que na palavra, né? E dessa forma, ele formou uma família de leitores, seu Evaldo, que mora lá em Canindé. Por sinal, tem até um documentário contando sobre ele, né? Pela TV Assembleia, chama-se Heranças Preciosas. E a pessoa que quiser acessar também vai encontrar no YouTube. Quando eu converso com ele, vez por outra, eu ligo o gravador, porque se não ligar, acaba perdendo-se muita coisa interessante, né? Porque ele é uma enciclopédia da cultura popular nordestina. E em se tratando dos grandes poetas como Alberto Porfírio, que foi meu amigo e meu mestre também, tive o privilégio de conviver com ele, o grande escritor, cordelista, escultor, que me influenciou bastante. E quando meu pai foi a Quixadá na década de 70, no final da década de 70, adquiri um livro, Poetas Populares e Cantadores do Ceará, cujo autor era exatamente Alberto Porfírio. E essa obra ela foi basilar na formação da gente, tanto minha como do meu saudoso irmão Arievaldo Viana e de muitos outros poetas daquela região.
porque aquela região, o Sertão Central, é uma região abençoada de grandes poetas. Você vê, por exemplo, o poeta Rochinol do Rinaré, o poeta Evaristo Geraldo da Silva, Pedro Paulo Paulino, J. Batista, Gonzaga Vieira e tantos outros poetas são nascidos naquela região, Canindé, Quixeramobim, Quixadá. Então isso é interessantíssimo, né? Agora vamos falar deste outro livro lindo aqui que você ilustrou e contou a história, que conta a infância. Pois é, aqui é o Sertão Menino e é um trabalho muito interessante que eu já fiz há alguns anos. É um livro muito adotado nas escolas. E diz assim: menino lá no sertão me banhava no riacho e brincava de vaqueiro para provar que era macho. No meu possante cavalo que era feito de talo de carnaúba, seu moço, e ainda tinha uma boiada que era muito afamada, toda de gado de osso. Menino lá no sertão usava chapéu de couro, sonhava com vaquejada e com derriba de touro, entrava em mata fechada junto a toda meninada para caçar de baladeira, e temendo a onça feroz não ficavam só de nós, pois era grande a carreira. Quem foi menino nas branhas sabe o valor do inverno, pois quando a chuva não vem o sertão vira um inferno. Lá a seca tão voraz mata plantas, animais, o cenário é de tristeza. Porém, quando o Pai Eterno manda para lá bom inverno, tudo fica uma beleza. Quando a chuva cai no campo, é algo emocionante. O rosto do lavrador fica belo e radiante, e no cabo da enxada trabalha e não sente nada, gosta de ser sertanejo. No roçado ele dá duro para comer feijão maduro, com nata e bastante queijo. E aí vai, eu não vou contar a história toda não, senão perde a graça, não é? E quem quiser saber a história toda e conhecer todos esses livros maravilhosos, como é que faz? Onde é que encontra? Aqui, por exemplo, a Mala do Folheteiro, ele tem 268 páginas. E o detalhe, eu tive que fazer com colunas duplas, porque se não fosse assim, iriam dar em torno de 400 páginas. E quem é que pode comprar um livro com 400 páginas? Ia encarecer demais o produto, né? Então, aqui tem 50 e tantos cordéis e poemas. E quem quiser adquirir pode ir lá no meu Instagram. Instagram chama-se Tupinanquim, T-U-P-Y, Nanquim, N-A-Q-U-I-M, Tupinanquim, Cordel Brasil. Vai lá no Instagram, Tupinanquim Cordel Brasil, e conversa comigo que a gente pode enviar os livros para todo o Brasil. Clécio, adorei o papo aqui e muito obrigada por sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quem agradeço o carinho, o espaço, a atenção, e pode contar sempre comigo. Muito feliz por estar aqui, por retornar aqui novamente com você. Interessante sobre a Mala do Folheteiro é que tem aqui a apresentação é do Levi Jucá, né? Tem as orelhas aqui que é da Regiane Nascimento, que é uma querida. O prefácio é da Edilene Matos, que é da Academia Baiana de Letras. Aí o professor Mark Curran, que é um brasilianista, um norte-americano lá do Arizona, que passou 30 anos no Brasil pesquisando a cultura brasileira, já aposentado, acredito que já está próximo dos 90 anos, resolvi mandar os originais para ele, para ver se ele escrevia pelo menos uma notinha. Ele acabou escrevendo, disse que estava fora de combate e que não apresentava livro mais de ninguém, mas disse que gostou tanto do livro que escreveu 12 laudas. E no próximo bloco tem os livros Carisma e Renovação da Tradição Católica em Fortaleza, do doutor em Sociologia Emanuel Freitas, e Metamorfose, da professora e escritora Cris Menezes. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário. Como surge um líder carismático? Esse é o questionamento central do livro Carisma e Renovação da Tradição Católica em Fortaleza, do doutor em Sociologia Emanuel Freitas da Silva. Eu conversei com o autor para saber mais sobre essa obra. Carisma e Renovação da Tradição Católica em Fortaleza.
Este é o título do livro do professor doutor de Teoria Política e Sociologia da Universidade Estadual do Ceará, Emanuel Freitas da Silva, uma obra baseada na fundação da Comunidade Católica Shalom e a atuação da Igreja no movimento da renovação carismática. É um movimento que não surge no Brasil, ele surge nos Estados Unidos no final da década de 60, no começo da década de 70 chega ao Brasil e no finalzinho da década de 70 chega aqui a Fortaleza e tem como principal núcleo o Colégio Marista Cearense, o Colégio Santa Cecília e o Colégio Santa Filomena, que reuniam jovens, que faziam parte da arquidiocese e desenvolviam um trabalho missionário mais apurado ou mais dedicado. É desse núcleo dos 3 colégios que sairá o Moisés Azevedo, que é o fundador da comunidade Shalom, e o núcleo inicial, Timbó, Madalena, Luiz, etc. O pesquisador conta que o interesse pelo movimento carismático surgiu quando ele ainda estava na graduação. Desde a graduação em Ciências Sociais, eu me interessei pelo tema da religião e particularmente pela renovação carismática católica. Então, quando eu cheguei no doutorado, eu me interessei, dada a dimensão que a comunidade católica Shalom tem, não apenas na Arquidiocese de Fortaleza, mas também no Ceará, por completo, no Brasil e também no mundo. Para a produção, foram realizadas leituras sobre a renovação carismática, novas fundações e entrevistas. O autor participou ainda de eventos e retiros. Um trabalho de pesquisa intenso para que se chegasse ao resultado final da obra. E embora a publicação fale sobre religião, Emanuel explica que na obra os leitores não vão encontrar uma história religiosa, e sim um enredo de como se produz um líder. Minha pergunta central nesse livro é como é que se produz uma liderança que é crida pelos seus seguidores como uma liderança carismática. Então, eu tentei compreender como é que se produz o carisma, como é que se produz e se sustenta a crença em alguém que é tido como um líder carismático a ponto de fundar uma nova realidade dentro da Igreja Católica e dentro da renovação carismática, que é a comunidade católica Shalom. Ao mesmo tempo que é uma novidade, é também a manutenção de uma tradição. Qual tradição? A tradição do catolicismo de aglutinar fiéis sempre em torno de uma liderança. E, apesar de ser a renovação carismática, não se produz uma ruptura com a igreja. Ao todo, foram 3 anos de pesquisa para a tese de doutorado em Sociologia no ano de 2018. A obra ficou pronta, mas somente em abril de 2021, quando saiu o edital da Fundação Valdemar Alcântara, a tese foi submetida e transformada em livro. E agora pode ser lida pelo público em geral. Um edital que diz respeito a uma coleção de 10 obras que seriam produtos de pesquisa de mestrado e doutorado numa determinada temporalidade, que tivessem Fortaleza como objeto. E aí, de fato, foi esse processo de tirar capítulo, tirar citações, fazer o mínimo de referências possível, porque a linguagem e o visual de um livro é diferente da linguagem do visual de uma tese. Tentar ver o que é que de 300 páginas é o essencial. Quando a gente está defendendo o doutorado, a gente acha que tudo que está ali é essencial, por isso a gente põe, mas foi um trabalho muito doloroso, mas que contou com a ajuda dos editores e dos organizadores da coleção Estante Ceará, e o resultado está aqui em pouco mais de 100 páginas, 120 páginas. Foi um momento muito intenso, muito rico. Inclusive eu agradeço no livro, agradeci na tese a cada um dos membros da comunidade, porque pela sua vida, pela sua vida doada, me possibilitaram compreender um pouco do catolicismo no nosso tempo, e também para aqueles que concederam entrevista. Foram 32 entrevistas que eu consegui fazer. Veja agora onde e como adquirir o livro Carisma e Renovação da Tradição Católica em Fortaleza. Na Fundação, que tem a página no Instagram, a Silvia Furtada que está organizando a coleção e a distribuição também dessa coleção, mas também pode ser encontrado comigo, o Instagram, talvez pelo Instagram seja o local mais fácil, é @EmanuelFreitas. Com seu colorido, beleza, transformações e liberdade, a borboleta se tornou uma fonte de inspiração para a poetisa e professora Cris Menezes.
ela está lançando o livro Metamorfose Poética. A professora e escritora Cris Menezes ama as borboletas, tanto que fez um livro inspirado nelas, Metamorfose Poética. A obra é dividida em 4 partes. 4 partes que são as fases da borboleta. Início, lagarta, crisálida e a beleza da contemplação. São 10 anos, os textos estavam lá e eu fui selecionando início. E o início que seria para mim? Deus. Deus, oração, vida. Depois veio a lagarta, né? E a lagarta era o quê? Era esse absorver um pouco da vida. Veio a crisálida, aprendizado. E para mim a borboleta é viver e contemplar. Cris faz uma analogia da vida dos seres humanos com as fases da borboleta, que acontecem como um processo. Nossa vida é um processo, estamos em processo. E as borboletas representam esse processo em nossas vidas. Seja na escrita, o início, né? Fomos óvulo, depois fomos lagartas e crisálidas e borboletas. Processo doloroso, viver a vida não é fácil, beleza da vida, entre percalços, entre dores, você tem que enxergar a beleza da vida. Assim como acontece com as borboletas, a escrita feminina ganhou asas e liberdade, conquistando mais espaço na literatura. Aí as mulheres no meio literário, eu sempre digo que é vez e voz. Nós chegamos assim a um patamar onde temos essa vez e temos essa voz que eu sempre digo outrora silenciada. E para encerrar essa reportagem, vamos conhecer um dos poemas desse livro. A vida pede mais, pede sorriso, alegria, calmaria e até agitação. Pede pressa, pede arte, música e poesia. Pede, acima de tudo, oração. Mais humanidade e respeito por cada vida que pede para ser vivida. O poeta e criador de conteúdo digital, Joabe Tavares de Souza, tem uma produção poética diária, constante e bem diversificada. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado nos belos versos desse poeta. A narração é de Emanuel Bruno. Que não venha a noite já sem o luar e seu véu. Que não venha a noite tornar mais negro o céu. Veja lá, amigo coração, não se dê por vencido nesta batalha de emoção. Seja forte e convencido. Nele a vida segura no tempo, não apaga e nem envelhece. No lugar de vivência no topo, na branca página que folhece. E o Papo Literário de hoje vai ficando por aqui. No próximo sábado tem mais informações quentinhas do mundo das letras. Eu e a jornalista Mônica Silveira temos um encontro marcado aqui mesmo, na telinha da TVC, com vocês. Até lá!